Dada a existência do mal, é improvável que Deus exista. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu gostaria de trabalhar com você uns argumentos relativos à existência ou inexistência de Deus em função da realidade do mal, tá bom? A base para a reflexão que eu vou trazer para vocês está nesse livro aqui, que se chama Conhecimento de Deus, escrito por dois filósofos, um cristão e outro ateu, que é o Alvin Plantinga e o Michael Tolley, ok? Então essas duas personalidades aí do mundo acadêmico, filosófico e tal, se reuniram para discutir um pouco esta questão, e o resultado é esse livro muito interessante lançado pela Edições Vida Nova, tá bom? Inclusive, se esse livro ainda estiver disponível para ser vendido, eu vou colocar um link para você adquirir ele, caso você queira, na descrição do meu vídeo, tá bom? Então você pode entrar lá no site da editora, tal, dar uma olhadinha, e caso ainda esteja disponível, você vai poder adquirir o material. Inclusive, esse livro aqui, ele foi bibliografia para o meu último livro, onde eu falo sobre Deus em Daniel e Apocalipse, tá bom? Aí eu falo um pouco da existência de Deus ali no contexto da introdução, e aponto, né, esse livro como uma fonte para a gente discutir um pouquinho assim a questão da existência de Deus. E é complicado a gente falar em Deus e não, né, aproveitar a oportunidade para trocar uma ideia um pouco sobre essa ampla discussão sobre se Deus existe ou não. E também essa coisa se é racional acreditar em Deus, né? Por que acreditar em Deus diante dos avanços científicos, diante de questões filosóficas complexas, como por exemplo o caso da existência do mal, e etc. E aí, tanto o Alvin Plantinga quanto o Michael Tolley, eles desenvolvem as suas visões. É bem interessante a estrutura do livro, né? Primeiro o Plantinga defende a existência de Deus, depois o Michael Tolley questiona a existência de Deus, aí o Plantinga responde às colocações do Tolley e o Tolley responde às colocações do Plantinga, e assim termina o livro, tá? Um livro muito interessante. Recomendo a todos vocês que quiserem se aprofundar. Então, lá no finalzinho, né, da primeira manifestação do Michael Tolley, ele fala algumas coisas interessantes a respeito daquilo que seja, né, provavelmente a base fundamental e mais importante para a sua negação particular da ideia que Deus exista, né? Pelo menos, inclusive, ele coloca em termos probabilísticos, que também é uma discussão interessante. E aí ele diz assim, resumindo: o argumento do mal é muito natural, visto que na vida cotidiana tiramos constantemente conclusões sobre o caráter moral de um determinado indivíduo com base em informação sobre o que ele faz ou se abstém de fazer. A menos que existam indícios positivos mais fortes a favor da existência de Deus, ou a menos que se possa mostrar que a crença na existência de Deus tem justificação não inferencial, de um modo que não seja corrigível, o argumento do mal estabelece não apenas que não podemos saber que Deus existe, mas também, e ainda infelizmente, que é improvável, na verdade, extremamente improvável, que Deus exista. Então ele coloca assim algumas questões, né, dentro do campo da filosofia, da psicologia, que, né, vão de alguma maneira concorrer para a ideia de que Deus não existe. Então ele diz assim: quando a gente olha para as pessoas, a gente, por exemplo, vê uma pessoa se abstendo de ajudar outra, podendo ajudá-la. Você tira uma conclusão a respeito do caráter desta pessoa. Esta pessoa é uma pessoa egoísta, maldosa, né? Ruim, errada, pecadora, alguém poderia dizer. Agora veja, uma das grandes questões aqui é o que? Deus, supostamente existindo, vê a existência do mal e pode fazer alguma coisa para destruir a existência do mal. Ele tem poder, todo poderoso, tal, e etc. Como ele não faz isso e o mal existe, então, no mínimo, você já tem um problema de que Deus é um mau caráter, né? Essa é a primeira questão. Agora, ele vai trabalhar um pouco a questão de que o mal existe, o mal é amplo, o mal é profundo, existem amplas categorias de males, etc. E ele diz assim que a menos que existam, né, indícios mais fortes do que o problema do mal, né, que é um problema que na verdade questiona a existência de Deus. A menos que existam indícios mais fortes, o fato do mal existir
ele sim, de fato, ele impõe uma barreira sobre a fé em Deus, no caso, na existência de Deus. Aqui não é nem o fato de fé em Deus no ponto de confiar em Deus ou não, é o simples fato de fé que Deus existe, né? Então a existência do mal, ela estabelece o ponto de que, primeiro de tudo, já não dá para ter certeza que Deus existe. Porque o mal existe, então, né? Se Deus existisse, por que o mal existiria? Já, a certeza que Deus existe já é eliminada na mentalidade do Michael Tulin em função disso. E ainda que, por exemplo, a gente pudesse trabalhar com a probabilidade de Deus existir, essa probabilidade seria extremamente baixa, né? Extremamente improvável esta existência de Deus à luz da existência do mal, tá? É o clássico dilema, né? Se Deus é todo poderoso, se Deus é bom, por que o mal existe, né? Ou ele não é todo poderoso ou ele não é bom. E no final das contas, ou ele nem existe, né? Que é uma questão assim de uma conclusão que muitas pessoas fazem em função do argumento do mal, que provavelmente seja o argumento mais usado, né? Para tratar sobre questionamentos a respeito da existência de Deus, na verdade, para concluir que Deus não existe. Bom, acho que já todo mundo entendeu. Aí o Alvin Plantinga, ele responde amplamente aí as questões relativas às opiniões do Michael Tulin, e eu separei aqui uma das questões que ele coloca a esse respeito, e ele diz o seguinte: suponha-se agora que o ateólogo, que é o que nega a teologia, que é o que nega Deus, que é o ateu, então aqui estamos no campo da ateologia, no caso do pensamento ateísta, né? Então ele diz, o ateólogo, o ateu, vamos supor agora que ele pudesse argumentar persuasivamente que a existência de Deus é improvável com respeito à existência do mal ou de um dado tipo de mal, né? Então vamos pensar que realmente a gente possa conceder o argumento de que, ok, dada a existência do mal, ou pelo menos de alguns males especialmente complicados de se admitir à luz da existência de um Deus todo-poderoso, realmente, então, é improvável que Deus exista. Vamos conceder isso. Ele diz assim, fazer isso, né, é muito difícil, mas suponha-se que o ateólogo fosse bem-sucedido, e o que se segue daí? O Plantinga diz o seguinte, é muito difícil você argumentar que porque esse mal aqui existe, Deus é improvável que exista. Mas vamos eliminar essa dificuldade do lado do pensamento ateísta e vamos, ok, né, inferir a possibilidade de que a pessoa realmente, então, crie um excelente argumento e realmente venha a demonstrar que diante de um mal é muito improvável que Deus exista. Aí o Plantinga continua. O que se segue daí? O que isso mostra? Mesmo que Deus seja improvável com respeito ao mal, temos conhecimento de muitas coisas além do mal. Deus poderia, mesmo assim, ser mais provável do que improvável, dado a totalidade dos indícios de que dispomos. Estes, além disso, são muito diversificados e foram propostos muitos argumentos diferentes a favor da existência de Deus. Argumentos teístas. O ateólogo disposto a mostrar que o teísmo é improvável com respeito à totalidade dos nossos indícios, tem presumivelmente de mostrar que nenhum desses argumentos tem qualquer força, ou que se alguns a têm, a sua força combinada não é igual à dos indícios do lado oposto, baseados no mal. E mesmo que Deus não seja mais provável do que improvável perante a totalidade dos nossos indícios, ainda que seja improvável perante tais indícios, como se seguiria daí que é injustificado ou irracional, ou de algum modo intelectualmente impróprio ou inferior o acreditar em Deus? E aí a gente tem algumas coisas muito interessantes e importantes aqui. Bom, primeiro de tudo, ok, a gente conseguiu encontrar uma espécie de mal diante da qual seria correto inferir que é improvável que Deus exista. Vamos inclusive trabalhar dentro de um paradigma assim bem calvinista, né?
Deus, ele cria o ser humano, sabendo que o ser humano vai pecar, e por causa desse pecado ele vai ser incapacitado a crer e a ser salvo e etc. E aí existem milhões de pessoas que veem a existência dentro desse contexto do que eu estou falando aqui, da queda, do pecado e etc., que não são capazes de crer em Deus ou se arrepender dos seus pecados, e Deus não dá a elas graça para elas se arrependerem, e elas vão para o inferno e elas vão ser torturadas brutalmente por toda a eternidade sem fim. Então vamos trabalhar que esse tipo de mal é um tipo de mal muito específico, e ele traz um tipo de conceito diante do qual é muito improvável que Deus exista à luz de um mal desse tipo, né? A gente vai poder trabalhar que esta ideia é uma ideia doentia de alguns seres humanos que colocam Deus dentro dessa história toda aí, mas é óbvio que Deus não existe, né? Porque imagina que um tipo de mal desse pudesse conviver com a noção da existência de Deus. Ou nós poderíamos trabalhar outros tipos de males, né? Teóricos ou potenciais, ou mesmo reais, de sofrimento, de maldade, enfim e tal, e dizer assim, olha, diante desta evidência, diante deste conceito, diante desta realidade, é muito improvável que Deus exista, porque de fato não faz sentido aí pensar num Deus, especialmente com as características de um Deus bom, verdadeiro, perfeito, coisa e tal, e diante de uma coisa desse tipo aqui. Então, provável que Deus não exista, beleza. Aí o Alvin Plantinga, ele diz o seguinte, beleza, agora o problema que você tem que começar a trabalhar é o seguinte, você está delimitando a discussão a uma realidade, a uma espécie específica de mal, ou a qualquer mal, ou a todo tipo de mal, então a um mal, né? O mal existindo é improvável que Deus exista. Mas e aí? Nós não temos conhecimento de coisas que vão além do mal e que não são mal? Nós também não temos conhecimento do bem, né? Isso inclusive moralmente e espiritualmente falando. Então veja, se diante do mal é improvável que Deus exista, diante do bem não é provável que Deus exista? E que o bem tenha uma fonte, e que esta fonte seja um ser bom, ou alguém bom, uma energia boa, alguma coisa boa, né? Então, tá aí, né? Tá aí uma questão interessante. Além disso, além de questões morais entre bem e mal, você tem argumentos baseados, por exemplo, na inteligência, né? Para se estabelecer uma realidade tão complexa e funcional tal qual a gente vê no universo, né? Então a vida existe, funciona, ela é real, estamos aqui, eu e você, claro que aí existirão os filósofos, né? Que vão antirrealistas, que vão negar a realidade, etc. Mas, de uma forma geral, a maioria das pessoas concorda que a gente existe, né? Que alguma coisa existe. Então, se alguma coisa existe, e a gente vai avaliar isso que existe, inclusive cientificamente, a gente percebe uma extrema complexidade dentro da realidade, né, do micro, do macrocosmo, de toda a existência. E a gente inclusive consegue inferir, deduzir, supor e inclusive entender e saber que as coisas para existirem do jeito que existem agora foram, não vou dizer criadas ou feitas, ou simplesmente vieram a existir do nada e sem Deus e etc. Mas se as coisas lá no passado da história do universo fossem minimamente diferentes, é muito provável que a vida não existisse da forma como ela existe. Então toda aqui a questão do fine-tuning, né, do universo, que é o quê? De que o universo para existir e para a gente existir e para a vida existir, isso é milimétrica, né? As métricas de toda a expansão inicial do universo para que pudessem existir aí a expansão inicial, a formação dos gases, das galáxias e etc, a formação das estrelas, e etc, e etc, e etc. Tudo absolutamente, se a coisa acontecesse minimamente diferente, é provável que as galáxias não conseguissem ser formadas, as estrelas não conseguissem ser formadas, e aí os planetas, e aí a vida, e nós aqui, né? Tô fazendo esse videozinho no YouTube.
Então veja, então além das questões de bem e mal, existe a questão de toda uma estrutura, né, extremamente inteligente, na qual a realidade simplesmente existe. E aí, será que não é bem provável que um Deus inteligente exista em função disso? E aí toda a discussão de design inteligente e tal, e etc. Então, o que o Plantinga diz então é o seguinte, então veja, se é improvável que Deus exista por causa do mal, pode ser provável que Deus exista por causa do bem, por causa da inteligência, da questão como um todo, e existem vários argumentos aí a respeito de Deus, da existência de Deus. Né, argumentos da natureza, do propósito, argumento moral, etc, etc, etc. Então ele diz o seguinte, primeiro de tudo, para a gente dizer se é provável ou improvável que Deus exista, você não pode trabalhar só o paradigma do mal, você tem que trabalhar o paradigma de tudo. Agora, ainda que você pudesse fazer uma conta do tipo assim, pegue toda a realidade de todas as coisas e defina que é improvável que Deus exista. Então, numa proporção de 0 a 100%, é 99% improvável que Deus exista. Opa, peraí, tem 1% aí que é provável. E se essa probabilidade existe, não é irracional crer em Deus. Né? Não é tipo assim, vamos pensar, de maneira nenhuma intelectualmente inferior, trabalhar com a hipótese de que dentro de uma probabilidade de 1%, esse 1% pode ser a realidade, pode ser a verdade, que é uma coisa mais ou menos assim. É muito improvável ganhar na Mega Sena, mas é possível. E a pessoa que joga na Mega Sena acreditando que ela pode ganhar, ela não é irracional. Claro, ela está fazendo uma aposta muito difícil de se concretizar na realidade. Mas quem sabe alguém vai lá e faz uma aposta muito difícil de acontecer, muito improvável, extremamente improvável, e ganhe o prêmio na realidade. É a realidade, é a verdade, que ele ganhou o prêmio mesmo sendo muito improvável. Então pode ser a realidade e a verdade que Deus exista, mesmo que a gente pudesse conceder que por causa do mal ou da totalidade das evidências do universo fosse improvável que Deus exista. Então, por este argumento a gente entende que a existência do mal não é suficiente para negar a existência de Deus em absoluto, para provar que Deus não existe. Até porque daí, nesse caso, nós teríamos que trabalhar o argumento de uma forma muito mais extensa e complexa e que viesse de alguma maneira a ser concluído que fosse impossível Deus coexistir com o mal. Mas de onde vem essa premissa? Essa premissa vem de onde? Vem do desejo do ateólogo ou do ateu em negar que Deus possa existir? Aí fica fácil, né? Inclusive fica fácil negar que Deus exista, como fica fácil provar que Deus existe. Se eu quero que ele exista, se isso faz parte aí da minha teologia, da minha filosofia, pronto, é só dizer que Deus existe e acabou. Porque o bem existe, porque a vida existe, porque tudo existe, então Deus existe, pronto. Entende? Então a discussão ela precisa ser trabalhada de uma forma bastante, vamos pensar assim, cuidadosa, para que cada um possa pesar os argumentos e avaliar os fundamentos da sua fé ou da sua não fé na existência de Deus.